Boa tarde, Luísa. Antes de mais, muito obrigado por ter aceitado este convite da One Dog Production para integrar o projeto Legado em Movimento. É um prazer poder conversar consigo depois de um percurso tão marcante no jornalismo português e na análise política internacional. Ao longo de décadas, acompanhou transformações profundas no mundo, ajudando diferentes gerações a compreender acontecimentos complexos, com rigor, clareza e sentido crítico. Esta conversa pretende precisamente criar um espaço mais livre e humano para revisitar esse percurso, não apenas os acontecimentos e a carreira, mas também o olhar, as dúvidas, as aprendizagens e as memórias que foram ficando ao longo do caminho. Gostaríamos que esta entrevista fosse também um testemunho para o futuro, uma reflexão sobre o jornalismo, a democracia, a informação e a forma como atravessamos tempos de mudança. Muito obrigada por estar conosco hoje. Muito obrigada eu, é uma honra. Para começarmos pelo princípio, quais são as primeiras memórias da sua infância que sente ter moldado a pessoa e o percurso que viria a construir mais tarde? Ui, é preciso mergulhar mesmo fundo. Mas olha, sabe que eu, ah, eu não tencionava ser jornalista. Eu, eu gostava de escrever e gostava de ler muito sempre. E lembro-me que quando eu andava no liceu, a minha professora de literatura dizia que eu devia ir para letras, tirar um curso de letras e que devia ser essa a minha vocação. Só que, nesse tempo, um curso de letras só daria para ser professora. E eu lembro-me que o meu pai me disse: mas se calhar era melhor tirares um curso com mais amplo espectro e depois, eventualmente, poderes fazer, enfim, pudesses fazer outras coisas e até isso. Eu achei que era um bom conselho e tirei direito. Direito dá para tudo, efetivamente. Dá para tudo porque e eu não estou nada arrependida de ter tirado direito, porque o direito, como eu costumo dizer, ensina a organizar a cabeça e, e ensina-nos a organização da sociedade também. Não é? Portanto, eu achei, acabei por tirar o curso num período fantástico da vida portuguesa, que foi na altura do 25 de Abril, foi a partir do 25 de Abril, portanto, as faculdades também eram uma revolução. Eu, uma jovem adolescente, o mundo estava aberto, tudo era possível, não é? Era mesmo, tudo era possível, desta vez parecia, e, e eu efetivamente depois fui exercendo direito, até que entrei para o Jornal Expresso, e, e nessa altura, e era muito, porque eu gostava de escrever, não é? E já tinha escrito para vários outros sítios, assim como colaboradora, etc. E depois achei que era muito interessante. Às tantas, ser advogada é muito exigente. Havia uma coisa que sempre me afligiu, que era a questão dos prazos e de respeitar a vontade dos clientes, etc. Mas os clientes nunca estão satisfeitos, porque querem sempre ganhar. E nem sempre é possível. No processo, ganha um e perde outro ou então faz um acordo. E eu lembro-me que, entretanto, eu gostava muito, já estava no Expresso, adorava, estava na secção internacional do Expresso, foi naquela altura também em que houve, era o tempo da perestroika, da Revolução na União Soviética, e, portanto, aquilo tudo estava a mexer muito, e no internacional, claro que nós trabalhávamos sobre isso. E houve um dia em que, já não interessa, houve um processo qualquer em que eu tinha dado tudo de mim e o cliente não tinha ficado satisfeito e eu, não quer mais. E levantei-me e fui, nesse dia levantei-me, a primeira coisa que fiz foi ir à Ordem dos Advogados, entregar a minha carteira de advogado. E fiquei só com o jornalismo. E fiquei muito contente porque é realmente aquilo que eu gosto de fazer. E gosto até hoje. E continuo a gostar, porque o jornalismo tem uma coisa que também é aquilo que uma pessoa descobre nas letras e quando lê, é, estamos sempre a encontrar coisas novas. É sempre é conhecer pessoas novas, é aprender. Eu gosto muito, por exemplo, quando tenho que fazer um trabalho mais longo, uma coisa mais aprofundada.
uma pessoa tem que ler muita coisa. Antigamente eu ia às livrarias, não é? Ia ler livros para saber sobre aquilo. Agora a gente vai à net, mas também convém que vá aos livros, não é? Porque antigamente também os jornais tinham secções de comentários, tinham onde estavam os recortes dos outros jornais e, enfim. E, e por isso o jornalismo tem esta coisa fantástica de estarmos sempre a aprender e a conhecer coisas. E isso acho que é um. Eu gosto muito de aprender, confesso, gosto muito de aprender e gosto de saber coisas novas. Estou sempre. Convidem-me para uma coisa nova que eu, em geral, aceito e vou. E eu acho que isso é um traço meu, que até hoje, como. Acho que é isso, um jornalista tem que procurar isso, tem que procurar isso, saber as coisas. Porquê que é assim e não de outra maneira? É isso que faz um jornalista. Eu pensava que iríamos começar com a sua infância, quando eu Não. comecei as memórias que moldaram o seu percurso. Isso Será é que mais poderíamos complicado, não iniciar? sei. Eu sou muito curiosa saber onde nasceu e como Ah, ok. começou o início da sua vida. Mas então eu comecei em Angola. Eu nasci em Angola. Os meus pais nasceram. O meu pai, por acaso, também nasceu em Angola, porque o meu pai era filho de um militar, o meu avô era militar, e nesse tempo o meu pai nasceu em Angola, na altura em que havia a campanha de. Olha, foi na altura, depois da Primeira Guerra Mundial, e em que o meu pai nasceu em 25, em 1925. E foi quando o governo português foi obrigado a mandar para as nossas colónias da época, Angola e Moçambique, sobretudo, porque a seguir à Segunda Guerra Mundial houve uma grande tentação por parte das grandes potências, nomeadamente a Alemanha, de avançar para os territórios portugueses em África. E então foram enviados para lá muitos militares para efetivamente fazerem o que na altura se chamava, e olhe lá a linguagem como ela se dizia, a campanha de pacificação dos negros. Era assim que se chamava. E, porque havia revoltas e, ao mesmo tempo, o Portugal queria, digamos que, afirmar a sua soberania naqueles territórios, porque ainda era uma coisa muito incipiente, não é? Sei lá. Eu sei que o meu avô materno, um, que é de cá de Portugal, também esteve ligado a Angola, ele era médico, foi para lá, mas foi um dos fundadores de Nova Lisboa, o que se chama hoje Uambo, a cidade do Uambo. Portanto, está a ver isto em 1915 ou 16. Portanto, está a ver, nesse tempo era tudo assim, não é? As coisas ainda era tudo muito incipiente. E foi assim que o meu pai nasceu em Angola, porque o meu avô estava lá, era militar e estava lá. E pronto, mas entretanto vieram para cá, a minha mãe nasceu cá e portanto, sem essa ligação. E, e depois, quando casaram, que foi nos anos 50, havia uma grande. Havia muita falta de emprego, o meu pai era engenheiro, havia uma grande falta de emprego em Portugal, e foi quando também, nessa altura, a ditadura portuguesa, Salazar, quis desenvolver muitos territórios. Não. Era preciso desenvolver os territórios africanos e havia muitos empregos para os jovens técnicos portugueses, coisa que não havia em Portugal. E foi por isso que os meus pais casaram-se e foram para Angola, onde o meu pai teve um emprego como engenheiro na Junta Autónoma das Estradas de Angola. E assim fomos, nascemos lá, nós somos três filhos, peço desculpa. Tem água e tal. E, e, e então, pronto, foi assim que eu nasci em Angola, depois vivi lá até aos 8 anos, em vários sítios, e que nós fomos vivendo, acabámos por viver em Luanda, e, e pronto. Depois viemos para cá, E para cá aos 8 anos ou é, depois? Aos 8. aos É uma 8 anos idade, viemos para cá. é uma idade Portanto, diferente. quando acabou, nos anos 60, já estávamos nos anos 60, foi antes da guerra acabar. Os meus pais quiseram vir, achavam que já estava, enfim, que já estava concluída, digamos assim,
Já não fazia mais sentido para eles, não sei. A verdade é que decidiram voltar, provavelmente perceberam-se a situação já como estava, como já se vivia em Angola, e, e portanto nós viemos e eu acabei por fazer, quer dizer, eu sou de facto uma portuguesa que nasceu em Angola, que tem uma vida, um anterior familiar muito ligado à Angola também, porque o meu pai nasceu lá e o meu avô exerceu vários cargos em Angola, mas que depois acabou por vir para cá, meados do século, depois em 20, 30, sei lá, acho que nos anos 30, que ele veio definitivamente para cá, e portanto eu acabei por voltar a Angola já quando, olha, em 2006, foi quando eu voltei a Angola, pela primeira vez depois de ter saído de lá, porque ainda equacionei na altura, a seguir ao 25 de Abril, eu já, a seguir ao 25 de Abril, pois, obviamente, já eu trabalhava, ainda equacionei ir para Angola como cooperante e tal, porque nessa altura havia muito essa coisa, mas efetivamente eu, porque tinha nascido lá, eu se fosse para Angola era considerada angolana, e eu isso não queria, eu queria ser portuguesa. E portanto não fui. Portanto só fui de visita, fui como turista, conhecer com olhos de adulta a minha terra e a terra onde eu nasci. E, e pronto, e depois voltei lá, sim, mas em trabalho, voltei lá em trabalho. Ah, e é isso, eu sou uma portuguesa nascida em Angola, mas que tem essa ligação muito forte à Angola em particular. Queria saber se houve figuras, Ah, sim, jornalistas, escritores, pensadores que marcaram particularmente a sua forma de observar a realidade ou de ver o mundo. hum, Influências. sim. Ah, não sei. É difícil responder, sabe? Porque eu costumo dizer que eu gosto muito de ler, não é? Hoje leio menos do que lia porque tenho menos tempo. Mas daquilo que eu leio, às vezes tem um livro que eu costumo dizer que é o livro do ano, em que há pessoas em que eu leio livros que de facto me enchem as medidas. E são muito diversos, às vezes são livros, são romances, eu gosto muito de ler romances, porque transporta-me a imaginação, digamos assim. Mas também de outros ensaios ou biografias, adoro ler biografias. E, e acho que isso nos dá muita, muita bagagem, não é? Conhecer inspira também. Acho que o jornalismo também vive muito de figuras inspiradoras. Mas a verdade é que eu não posso dizer que haja uma figura marcante, porque, olha, estou a pensar uma pessoa que não tem a ver necessariamente com jornalismo, mas tem a ver, são duas escritoras mulheres, uma delas uma francesa e a outra é uma espanhola, que têm livros que me marcaram muito e que eu fui sempre lendo. A espanhola é a Almudena Grandes. Ela morreu aqui talvez há 2 anos e foi uma pena imensa porque ela era desde que eu li o primeiro livro que era dela, que eu li um livro dela, que era, acho que era Atlas Humano, é assim que se chama, eh, que, que, que eu fiquei fascinada. Isso, porque ela falava também sobre mulheres, eu tinha 30 e poucos anos, e depois li sempre coisas dela, porque ela muitas vezes coloca as coisas do lado das pessoas, conta a história do lado das pessoas. E por isso, essa é uma escritora que eu acho extraordinária. E a outra, o marido dela foi ministro da Justiça, que ela escreve sobre o feminismo, Ok. mas no sentido de que e que não é, e sobre as mulheres, e que o ser mulher e ser mãe não é uma coisa intuitiva, não é necessariamente da natureza. As mulheres não são especialmente dotadas para o ser. Ouais, Elizabeth c'est loin Badinter. d'y penser. Elisabeth Badinter, Uf, effectivement. Ok.
L'un et l'autre. Este é um dos últimos livros, foi o último livro dela que eu li. E a mensagem que ela comunica nessas escritas, inspirou a Luísa? E Em que sentido? inspirou-me no sentido que me abriu a cabeça em relação a essas coisas, está a ver? Eu sou mãe, e adoro ser mãe. Gosto muito dos meus filhos e, como já tenho netos, adoro netas. Acho que tenho netas. Adoro netas e espero que os meus filhos me deem mais. Porque acho que me deem mais netos. É muito bom ser avó. Uh, e, e por isso, mas aquela coisa de, sabe, a minha mãe também foi uma pessoa muito inspiradora, porque a minha mãe queria estudar e o meu avô não deixou. Porque nesse tempo a minha mãe, para tirar um curso superior, tinha que sair. Eles são da região do Porto, tinha que sair, tinha que ir estudar para Coimbra. E o meu avô achou que uma menina naquele tempo, sozinha em Coimbra, não podia ser. Era uma coisa muito antiga, não é? Não, não dá. E a minha mãe, acho que investiu muito em mim. Eu sou a única filha, tenho vários irmãos, sou a única filha, e eu acho que ela, nesse sentido, investiu muito de que eu tinha que fazer aquilo que eu queria, de fazer qualquer coisa por mim, não é? Ela vincou muito essa em mim, não é? Essa independência, e ser independente e ser e fazer a minha vida, não é? Ir à Um, luta? Ir, Como? ir à luta? Ir à luta, sim, porque ela foi uma lutadora, não é? Ela foi uma grande lutadora, é verdade. E por isso eu achei que, acho que devo isso à minha mãe. Devo não, no sentido que sinto que ela nesse aspecto foi muito, ela não pôde fazer muitas coisas porque a época não lhe permitiu e ela foi até onde pôde e depois, pronto, teve que foi a que ficou, casou, e tratou dos filhos e depois, quando ficou viúva, foi trabalhar, não é? E porque ficou viúva muito cedo, o meu pai morreu, eu era adolescente ainda, e portanto a minha mãe teve que ir trabalhar e foi à luta sozinha e, com aquilo que tinha. E por isso eu acho que tinha isso muito vincado. E lembro-me que quando eu tive a primeira filha, tinha sempre a noção de que, enfim, eu era casada, portanto tinha marido, etc. Mas tive sempre a noção de que eu tenho sempre que me bastar a mim própria, não quero. hum, É essa coisa que eu tenho, e eu não tenho que dar contas a ninguém daquilo, como gasto, como tenho que gastar, como faço. E, portanto, acho que esse lado da independência foi muito focado na minha mãe. Foi muito forte pelo lado da minha mãe, a independência. E depois, quando se põe este conflito da mãe, o do tempo que se gasta e de alguma maneira eu tive que fazer a minha vida. E a minha vida, se eu pude dedicar tanto tempo à minha profissão, porque quando então eu entrei no Expresso, e era aquele período, como já lhe disse, do fim dos regimes comunistas, não é? E por isso eu viajei por toda a Europa, toda a Europa, isto é, para a Europa de Leste, não é? Para aqueles países que estava o comunismo a ruir, a União Soviética, a Checoslováquia, a Alemanha de Leste, a Roménia, a Bulgária. Eu percorri-os todos, portanto, em épocas em que era maravilhoso ser jornalista. Eu costumava dizer que era positivo, havia muita alegria, não é? E é bom ser jornalista quando uma pessoa vai fazer uma coisa assim, não é? Quando se vai fazer guerras é uma coisa mais dura. E, e como eu costumava dizer nessa época, uma pessoa nem tinha que se esforçar muito, porque contava uma história, batia numa pedra e encontrava uma história, porque efetivamente era um montão de coisas. O fim da União Soviética e o começo da Rússia foi uma coisa brutal de coisas que aconteciam. E eu lembro-me que passei lá, fui lá cobrir, olha, o fim o último congresso do Partido Comunista da União Soviética, vejo lá há tanto tempo, acho que foi em 89. E eu decidi aqui, então eu fui 15 dias, enviada, especial, de expresso, e depois decidi tirar mais 15 dias de férias. E fiquei lá. E encontrei histórias maravilhosas. Lembro-me que fiz uma sobre a bruxa de Brezhnev, porque encontrei a fulana que efetivamente fazia, porque os russos eram muito dados a isso, e o Brezhnev tinha uma bruxa. Isto são histórias inacreditáveis. Eu encontrei a bruxa de Brezhnev
E lembro-me dessa história, lembro de histórias, enfim, meias mafiosas, enfim, olha, era um mundo, um mundo, um mundo. Mas isto para lhe dizer que pude fazê-lo porquê? Primeiro porque tive maridos compreensíveis, maridos porque eu sou casada 2 vezes, e portanto maridos que também entenderam e me respeitaram isso e que cuidaram das crianças. Ou seja, eu pude fazer a minha vida porque também tive homens, não é? Que foram, uh, um, olha, exerceram a sua paternidade na plenitude, não é? Com a ajuda, obviamente, de alguém que a minha mãe ajudou-me sempre, e enfim, havia também empregadas, não é? Pessoas que também tratavam das coisas, não é? Portanto, isso permitiu-me fazer essa vida. Fazer essa vida no sentido de dedicar-me profissionalmente. E, e este livro, quando eu digo que este livro da Baden-Terre foi importante, é importante também para a minha cabeça, mas também que eu sinto que isso, porque eu sou mesmo muito dedicada aos meus filhos, mas sou muito independente, sou muito racional, dou-lhes todo o amor do mundo, mas eu sou eu e tu és tu. Não há, e isso é uma coisa que é muito importante para mim. Acho que o espírito da independência é mesmo muito forte. Mas daí está duas mulheres que eu acho que, duas leituras que eu acho que para mim foram importantes. A Almudena Grandes e a Elizabeth Badanterre. Quem diria? Não me tinha lembrado dela, mas é verdade. O livro dela, Acho interessante porque, apesar da distância, a Luísa sentiu uma identificação através dessa leitura. Então, um conforto em dizer que estava no seu direito de exercer. exato, é isso, é isso, é isso. Acho inspirador. É inspirador, sabe? E que porque nesse tempo, está a ver, eu lembro-me, hum, houve uma vez que eu entrei num jornal e o diretor disse: eu entrei juntamente com uma outra colega jovem, como eu, duas mulheres, não é? E ele disse: aqui estão duas lindas flores que vão iluminar esta redação. Isto é duro de se ouvir, não é? Hum, não dá, não é? Não dá, é duro de se ouvir. E nesse tempo as redações eram efetivamente muito machistas, e ainda eram piores antes de mim, eram muito piores. Mas também havia mais, hum, era, havia menos sensibilidade, ou seja, hoje muita gente fica ofendida quando lhe dizem que não está a trabalhar bem, ou que não pode fazer isto, ou que aquilo não está bem, tem que melhorar o trabalho, tem que melhorar o texto. Às vezes, quando uma pessoa diz isso, os mais jovens ficam ofendidos. Há uma coisa assim, e a gente tem que aprender mesmo, não é? E antigamente era-se mais frontal, eu diria até mais bruto, mas uma pessoa engolia e fazia melhor, não é? E fazia melhor da segunda vez, que a ideia é mesmo essa, não é? Nós sobrevivemos, ninguém morre. Ah, não gostamos, mas pronto, a coisa vai, não é? E eu tive depois vários chefes que também e eu tive um chefe no Expresso que morria de medo dele, porque ele era completamente imprevisível. O editor de internacional do Expresso, quando eu entrei para o Expresso, ele era muito imprevisível, tinha um feitio, um dia estava bem, outro dia estava mal, e eu até tinha medo de ir ao Expresso, de ir ao Expresso, não, de o encarar-se como é que ele estará hoje, mas que no fundo ensinou-me imenso, 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 e era, e era daqueles editores à moda antiga, que é defenda a sua redação até ao fim. E uma pessoa também sente esse lado, portanto, ele era bruto, não é? Sobretudo era imprevisível, mas eu não sabia. Mas ao mesmo tempo ele estava connosco e assinou-me imenso. E por isso eu acho que, enfim, ao longo da vida a gente vai sempre encontrando alguém que nos. E há uma coisa que eu tenho perfeitamente ciente na minha vida, é que quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. E a gente vai acumulando esse ditado popular. Porque depois, quando eu deixei de fazer internacional, eu fui depois editora de internacional. E, e depois houve mudanças no Expresso, mudou o diretor, etc. Houve mudanças e, e eu saí de editora de internacional. E saí numa situação desagradável. Ahm, e fui para a política e colocaram-me na política como redatora principal.
E eu estava habituada a fazer internacional, fazia, sim, como lhe disse, viajei muito, etc. Depois comecei a fazer muito Europa, tirei até uma pós-graduação em estudos europeus, porque fiquei também, enfim, gostava muito da Europa. Depois tirei um curso de auditora de defesa nacional, é por isso que eu também fui durante membro do equivalente ao doutor de defesa nacional em França, ah, e, e fiquei fascinada pela defesa, também por as coisas da defesa, etc. E então, quando eu passei do internacional para a política, como foi uma coisa assim, eu não estava à espera, brutal, brutal no sentido que vais deixar de ser editor e vais passar para a política, no momento em que eu achava e que não queria, não é? Fechou-se aquela porta e abriu-se a janela da política e eu passei a ser redatora de política e passei a adorar a política. Eu já fazia política, mas no sentido internacional. Depois passei a fazer política no sentido de redatora de política, não é? Não é fazer política, é fazer política como a gente, jornalistas diz, não é? Redator de política. E, e adorei. E, e sempre acho que para um jornalista, há jornalistas que fazem o mesmo, desde o princípio ao fim, que se especializam numa determinada área. Imagino que especializam-se em saúde, desde o princípio começam a fazer temas de saúde e atravessam a sua vida profissional a fazer temas de saúde. Eu acho, não pode ser, acho que isso é uma pessoa amputar-se a si própria das possibilidades que tem. Claro que fica, às tantas fica um médico, não é? Sabe tanto de saúde como um médico, mas acho que um jornalista tem que, até para perceber como é que as coisas mudam, eh, porque quando uma pessoa faz durante demasiado tempo uma área, depois às tantas já nem sabe distinguir o que é notícia, porque para ela aquilo já é normal. E um jornalista tem que dar notícias, a grande função básica, a tal, é mesmo dar notícias, saber descobrir as notícias. E, e por isso acho que deve mudar. E acho que é bom, é bom. E acho que para mim isso é uma grande verdade na nossa vida e no jornalismo. Quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Sempre. A questão é a gente saber olhar pela janela. Vivemos num período de excesso de informação. Como se preserva hoje a credibilidade jornalística? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Porque, sabe, eu no outro dia estava a ler um artigo de um viu aquele filme Spotlight, Sim. daquele, sobre a pedofilia na igreja de Chicago. Uhum, uhum. Eh, ele é Martin Byron, acho eu que ele se chama. Ele era o editor do Boston Globe nessa época, que foi o diretor do jornal que descobriu esse caso. E ele depois foi diretor do Washington Post. E saiu, aliás, do Washington Post muito recentemente, quando o Bezos eh, assumiu a propriedade do Washington Post e fez uma série de mudanças que ele não estava de acordo. E saiu. E eu li uma entrevista dele em que ele dizia que, bom, o grande problema hoje é que, efetivamente, nós antigamente éramos, a imprensa, a comunicação social, de modo geral, não é só a imprensa, a comunicação social eram como os gatekeepers, não é? Hoje, os jornais, os tradicionais, já não são os gatekeepers. Porque hoje há uma desordem, a tal desordem informativa, que há muitos agentes concorrentes no espaço da comunicação social. Mas uma parte só é que são jornalistas. Mas, efetivamente, quando o jornalismo tem regras deontológicas que tem que obedecer. E, e o problema é que antigamente era-nos oferecido, digamos assim, essa credibilidade, porque os jornais, fossem melhores ou piores, tinham credibilidade, as pessoas acreditavam no que vinha escrito nos jornais, ou que se dizia na televisão ou na rádio, era verdade. E de um modo geral isto era assim. Hoje
isto deixou de ser assim e é particularmente complicado para as jovens gerações, que já não acreditam nisto, não é? Já não acreditam e, e procuram talvez autenticidade. E era por isso que eu no outro dia, naquela conversa em que esteve, falava dos influencers. Os jovens procuram, e era o que dizia o, este diretor, este americano, que é os jovens procuram autenticidade, já não acreditam na autenticidade dos meios tradicionais de comunicação social, buscam a autenticidade no influencer, em alguém que eles acreditam. E esse alguém tem um grande poder sobre eles, não é? Ora, isto, como é que se retoma a credibilidade dos meios de comunicação social? Nós temos que recuperar também esta autenticidade para os novos leitores, não é? E isto é muito. Podemos também ir por aí, ou seja, figuras marcantes de cada órgão de comunicação social terem e que sejam conhecidos e que sejam, poderem fazer também um pouco dessa, emprestarem a sua autenticidade ao jornal, digamos, mas hoje a situação está tão complicada que mesmo aqueles meios mais isentos são vilipendiados, são desacreditados. Desacreditados porque, quer dizer, com um fim político, não é? Que é mesmo, sabe, o fim político de desacreditar a comunicação social de modo a desacreditar o escrutínio. Sabe, o Bannon, o Steve Bannon, conhece o Steve Bannon, que era um inspirador do Trump e que depois foi afastado, mas continua ligado à extrema-direita, enfim, americana e continua a ser um pensador. Ele dizia que o verdadeiro inimigo, quando ele estava no tempo do Trump, no primeiro mandato, ele dizia: os nossos inimigos não são os democratas, portanto, o Partido Democrata, não são os democratas. O nosso inimigo é a comunicação social. Portanto, vamos enchê-lo de bullshit. E é exatamente isso que ele faz. O Trump hoje faz. Enche a comunicação social de bullshit todos os dias, e tem aquelas. E todos os dias a gente tem uma questão nova para se preocupar, não é? E a comunicação social fica desvairada. Porque todos os dias ele diz, como dizia o. Como é que é? É uma arma de distração maciça. O Trump é uma arma de distração maciça. Aliás, há um livro escrito também por um francês que eu sigo no Substack e que tem um post, ele escreve sob o nome de Zeitgeist, que é o ar dos tempos, não é? Em alemão. E ele tem um livro sobre isto. E quem o diz é o francês, o jornalista francês Philippe Corbet. Lembrando, Philippe Corbet, que escreveu um livro sobre isso que eu também li, e que achei bastante interessante. É um livro que está editado, que só está editado em francês, e eu mandei-o vir pela FNAC, e achei que era um livro muito interessante sobre isso, sobre a época de Trump. Mas sim, falámos da credibilidade do jornalismo. Eu acho que naturalmente há sempre mudanças e o jornalismo evoluiu e o jornalismo existe há muito. Quer dizer, eu costumo dizer que acredito que o jornalismo vai sobreviver sempre, porque enquanto houver uma pessoa que seja curiosa e outra que goste de ouvir histórias, vai haver jornalistas e gente para contar histórias e gente para ouvir histórias. Sob seja que plataformas forem, porque já havia gente que contava as coisas que se passavam desde o tempo do tempo dos chineses, antes de Cristo, e depois por aí fora, até que, enfim, que o jornalismo se estabeleceu como profissão, e é muito recente, como profissão mesmo, é uma coisa muito recente, não tem nem 200 anos, e foi evoluindo mesmo assim. E hoje assistimos a processos completamente diferentes. Eu, como lhe disse,
eu sou também presidente da carteira profissional de jornalistas, da comissão da carteira, e, e vejo quanto é complicado hoje ser-se jornalista, porque a comunicação social vive uma crise grande, o negócio em si, e o jornalismo só pode ser livre quando exercido em liberdade, em empresas que obviamente são fortes. Agora, a partir da altura em que as empresas também se debatem com grandes problemas financeiros e aceitam fazer determinadas coisas que, em princípio, é vedado aos jornalistas, fica muito complicado, até de um ponto de vista deontológico, o jornalista transmitir a sua autenticidade e transmitir a sua credibilidade. Porque o jornalista não pode fazer propaganda, o jornalista não pode fazer publicidade, porque senão. E também tem que ter muito cuidado com as suas próprias opiniões políticas, ou quer dizer, obviamente que tem opiniões políticas, toda a gente tem direito a elas, não é? Mas quando fala como jornalista, tem que respeitar que tem que respeitar todos, não é? Porque ele não sabe se um dia vai ter que entrevistar o líder do partido A ou do partido ABC, são completamente diferentes, e ele tem que ser respeitado como tal, como jornalista, não é? Independentemente da opinião que ele, pessoa, possa ter. Ele, de um ponto de vista profissional, tem que ser isento e rigoroso. E por isso, hoje, como eu dizia, como presidente da Comissão da Carteira, em que me deparo com muitos casos, e vejo que efetivamente o jornalista, que são cada vez mais precários, a profissão é exercida com muita. Os jovens jornalistas não têm contratos são contratos precários, não é? E isso portanto, têm que fazer outras coisas. E essas outras coisas às vezes estão naquela fronteira da admissibilidade. E por isso, mas é, 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 é um ofício mesmo complexo e que está a ser, hoje na comunicação está a ver, eu penso, a livre expressão é livre, como é óbvio, a liberdade é para todos se podem exprimir no espaço público. Os jornalistas são parte dessas pessoas que se exprimem no espaço público. Só que eles são os únicos que estão amarrados a obrigações deontológicas e éticas. E por isso é que hoje, quando no espaço público tanta gente fala, comentadores, influencers, os TikTokers da vida, tudo isso, mas depois, do ponto de vista do público, são todos jornalistas. E é isso que cria esta confusão, porque não são. O jornalista, às vezes nem sempre são os bons jornalistas, mas o jornalista tem que ter esta noção da ética e da deontologia. Os outros não têm que ter. Não são jornalistas, não têm que ter. Podem dizer não importa o quê. E, aliás, dizem, se têm esses canais, muitas vezes, é para ganharem dinheiro, não é? E ganham efetivamente dinheiro, e os influencers, a gente sabe que quantos mais cliques, mais dinheiro ganham em publicidade, eles ganham vendendo aquilo. E por isso, mas para o público, é tudo jornalistas, e é tanto mais grave quando depois se vê, voltando à nossa conversa inicial, os jovens confiarem no que diz o influencer, quando muitas vezes o influencer diz aquilo, pode pensá-lo, mas também porque tem um contrato com não sei quem que lhe dá dinheiro a dizer aquilo. Mas ele é autêntico ao dizê-lo. E por isso o jovem acredita. E o espaço público está Desregulado. muito Falta uma desregulado, regulação. Uhum. mesmo na percepção que o público tem. E e ninguém encontrou ainda uma bala Seria, de prata, né? seria da responsabilidade dos mídias tradicionais ou do governo fazer um controle e uma regulação, porque seria simples? Eu, Ou é eu complicado? do governo tenho algum receio de que haja regulação. Mas penso que é possível, quer dizer, fazer alguma distinção dos meios de comunicação, como é óbvio, há os que são informativos e há os que não são, não é? Há os que são doutrinários, não é? Isso uma pessoa já sabe ao que vai, não é? Se compra um jornal
do índole religiosa ou de índole política ou de um órgão de um partido político, já sabe ao que vai, não é? Não tem que exigir mais naquilo. É difícil considerá-lo como jornalístico, não é? Mesmo que o jornalista seja, exerça as regras, mas se está num órgão que é de um determinado partido ou de uma determinada igreja, já sabe que ali há parâmetros que não pode, do qual não pode sair, não é? Pois, E por isso acho, diga, na verdade, não vim aqui para falar da regulação, porque não temos controle nisso, mas estou interessada na Luísa. Então, vou voltar a uma pergunta inicial exato, que tinha, para saber o que é que mudou profundamente nas redações, desde o início da sua carreira e a hoje, e gostaria de saber uma viagem marcante, uma viagem que marcou a Luísa. Se hum, queria compartilhar conosco uma então, anedota olha, disso. das redações, eu digo, mudaram muito. E hoje mudaram mais ainda depois da pandemia, porque hoje há teletrabalho. Para mim, o jornalismo é uma redação, é uma profissão presencial. E no sentido de que e social, nós temos que falar. É muito diferente estabelecer só cria confiança com uma fonte se estiver cara a cara com ela, se a conhecer. Não é através do Zoom ou, ou de contactos por escrito. Não, tem que conhecer. E as redações, muitas vezes, nós conseguimos encontrar ligações ou histórias quando estamos a falar com os nossos colegas, não é? E eles, além de nos ensinarem, a gente partilha, e olha, conheces, não sei o quê, e como é que eu acrescento isto? É muito importante. Portanto, o facto de serem, hoje haver teletrabalho, é, distorce esta relação. Mas não sei, vamos evoluir assim, porque isto também possibilita que as pessoas, enfim, tenham outras maneiras de viver e de trabalhar. E, e penso que quem é bom trabalhador na redação também o é em teletrabalho. E O talvez problema, seja uma questão de equilíbrio. Agora, exato, exato. nem todo Portanto, isolado, mas exato, combinação. acho que tem que haver uma combinação dos todos. Uhum. Isso acho é uma grande diferença nas redações. O outro lado das viagens, acho que houve acho que foi a primeira viagem que eu fiz, foi pelo Expresso, foi na Roménia. Tinha acabado de cair o Ceausescu, como se lembra, portanto, foi em 90, eu fui em 90, portanto, a Revolução foi em dezembro, ele acabou por ser morto, não é? E sem julgamento sumário, e eu e fui lá numa altura em que ia haver eleições, portanto, foi talvez abril, março, abril, e foi uma lição para mim como jornalista, porque eu quando saí daqui, foi também os primórdios da CNR, quando saí de Lisboa, estávamos todos bombardeados com o que estava a acontecer na Roménia. Nessa época passava-se que o que a gente via na televisão, na CNN, era que havia uma artéria central da cidade, de Bucareste, que estava ocupada por pessoas que estavam a viver lá, estudantes e outros, e que impediam que, bom, era um acontecimento. E todos eles tinham contra o poder instituído e pronto, era um caos, o que se via era um caos, o que se filmava era um caos. E eu fui, lembro-me que cheguei, já era noite, eram para aí 9 da noite, fui deixar as coisas ao hotel, já não tinha tido lugar no hotel onde estavam os jornalistas, portanto, e fui para um hotel que era o Bucuresti, que era o hotel romeno, para romenos, era um hotel romeno, e sei que saí de imediato para a procura desse tal centro, dessa avenida. E, efetivamente, o que eu vejo um conjunto de pessoas numa avenida, numa rua, sim, num pedaço de rua, numa, numa, num, num largo, era uma espécie de um largo, uma rotunda, vá, onde havia estudantes e havia gente assim também, meio sem abrigo, etc. Todos cheios de cartazes, frente, tudo em inglês,
frente ao Intercontinental, ao hotel, onde estavam as grandes cadeias de televisão do mundo inteiro, americanas. E o resto de Bucareste era uma calma, a vida continuava. Não, as pessoas não podiam passar por ali, iam por outro lado, mas e eu lembro-me que fui entrevistar aquelas pessoas, andei por ali e tal, e depois em Bucareste nesse tempo não havia luz à noite, porque aquilo ainda era o tempo do, enfim, eram os tempos negros, não é? E eu lembro-me que houve um rapaz, eu não sabia romeno, como é óbvio, falava em francês, que eles eram, enfim, falavam francês, a maioria deles, e, e houve um rapaz que se ofereceu para me levar, era para meia-noite, para me levar de volta ao hotel, e porque era perigoso e tal, porque era tudo escuro, na verdade, e eu não sabia. E eu não sabia o caminho. E ele levou-me, foi impecável. E eu depois com ele viajei por uma. Ele passou a ser o meu intérprete, não é? E eu aprendi essa grande lição, que é o jornalista tem que ir ver com os seus próprios olhos e perceber, porque aquilo que eu recebia nas televisões e que estava a passar em termos internacionais era uma grande coisa contra na altura, a frente, já não sei, a frente não sei quê, a frente, era a frente nacional, era um outro nome, e que, mas que era apenas um pedaço da história, aquilo não tinha significado nenhum na política, nem naquele país, e viu-se que não tinha, porque quem ganhou foram exatamente esses contra quem eles lutavam. Mas a importância do olhar próprio, perceber a dimensão daquilo. Era uma coisa deste tamanhinho, pequenininha, feita para os jornalistas estrangeiros, mais nada. Se o jornalista estrangeiro não saísse do hotel, faria as reportagens que eu estava a ver, cá fora. E isso não era verdade. Portanto, isso para mim foi mesmo uma lição. Tens que ver com os teus próprios olhos. E pronto, isso foi uma grande lição. A outra que me impressionou, as tais viagens que eu fui várias vezes à Rússia desse tempo, à União Soviética e depois Rússia, aquela bagunça extraordinária, mas depois foi a Chernobyl. Hum. Eu fui a Chernobyl 12 anos depois de Chernobyl, do acidente, fui em 1900 aquilo creio que foi em 86, portanto eu fui em 98, fui numa visita com o então presidente daqui, o presidente Jorge Sampaio, e, e pude visitar também aquela aldeia onde viviam, cidade onde viviam os trabalhadores da Central, que é Pripyat, e, e na comitiva do presidente Sampaio estavam não só o ministro da Ciência, que era o Mariano Gago, que é um excepcional, era ela físico e era um excepcional cientista, e estava também Nuno Ribeiro da Silva, que é um empresário e é também um homem muito especialista em energia. E eu lembro, e eles ficaram horrorizados com o que se viu, não é? Ah, e que e eu fiquei em ver Chernobyl assim, cheia de buracos, com pássaros que entravam e saíam, e que saber que aquele reator que estava ali estava se enterrando e que só daqui a 900 anos, se for, se apagará, aquilo continua lá, vivo, mas a gente é que já deixou de falar, não é? E vivo não, incandescente. Agora há coisas, aquilo está mais bem protegido, mas continua a penetrar na terra, não é? E há inúmeros casos, não é? Que houve depois na altura, inúmeros casos de deficiências, até de animais, de coisas estranhas que aconteciam, não é? Porque é o nuclear, não é? E radioatividade, não é? E essas duas viagens acho que me impressionaram particularmente. Uma porque aprendi, foi a minha primeira viagem, foi uma lição. Tens que ir lá ver. E a outra foi porque percebi a dimensão de uma catástrofe internacional. Acho que isso foram. E depois fiz muitas na Jugoslávia, na ex-Jugoslávia, cobri a guerra nessa altura e também não foram. Mas aí, olha, isso dava outro problema. Isso era uma conversa entre nós que podia-lhe contar muitas histórias de como é ser mulher jornalista, como também tem muitas vantagens em relação aos homens, porque as mulheres são menos
são vistas com menos agressividade, ou seja, o que é que ela está aqui a fazer? Não lhe nem isto em terra de machos, é o que eu costumo dizer, em terra de machos, eles acham que a mulher não está ali a fazer nada, não. O que é que ela sabe? Ela não percebe, não é? E uma pessoa aproveita isso, não me interessa o que ele pensa, desde que eu faça o meu trabalho. E, e isso, mas isso é outra história, é muito engraçado, porque é como realmente as mulheres aí podem tirar vantagem em ser mulheres, porque podem fazer muito melhores coisas do que os homens, porque não são vistas como um obstáculo, como agressivas, está a ver? Eh, Olha, também foi aí que uma vez fui presa com um colega espanhol, eh, numa aldeia sérvia, no meio da Croácia, que eles achavam que nós éramos espiões, ah, mas pronto, tudo se arranjou. Mas isso são muitas histórias, eu ia ficar aqui muito tempo a contar, acho que não vale a pena. Ter outro, especificamente para isso. Mas É, talvez retomando ao legado em movimento e ao sentido do legado, o que é que significa a ideia do legado para a Luísa? é deixar alguma coisa. Quer dizer, a nossa vida é breve, não é? Uma pessoa tem noção disso. E acho que, olha, o legado mesmo é fazer as coisas bem feitas. Ah, não há muitos legados, e na história do jornalismo em Portugal há alguns que eu venero, mas eu, para mim, basta-me fazer uma coisa bem feita, o melhor que eu puder, e que seja o melhor que eu puder, e que, portanto, esteja de acordo com a minha consciência, e que os outros também achem que foi bem feito. Acho que fazer bem feito é um legado, já é um legado, porque senão não vale a pena fazer. Se a Luísa pudesse deixar uma reflexão para quem assistir a esta conversa daqui 20 ou 30 anos, o que gostaria de dizer? Olha, é uma coisa que eu costumo dizer aos meus filhos e que tem a ver também com o fazer bem feito, que é, se não fazes aquilo que gostas, gosta daquilo que fazes, porque assim tem mais chance de sair bem feito. Porque às vezes a minha vida conduziu-me até aqui, porque eu não estava predestinada a ser jornalista, não tinha. E eu, como disse, estudei Direito e exerci advocacia e achava que os jornalistas eram chatos e metediços e abelhudos. Mas a vida conduziu-me até aqui. E por isso, se mesmo que hoje um jovem começa a trabalhar ou começa a fazer qualquer coisa, mesmo que não seja aquilo que ele pensava, aproveite essa oportunidade. Se não fazes aquilo que gostas, ou que ele pensava que ia gostar, então gosta daquilo que fazes. Aproveita aquilo que tens e faz o melhor que puderes. Eu acho que é a única coisa que eu acho que posso dizer. Luísa, muito obrigado pela generosidade De desta nada. conversa. Foi verdadeiramente inspirador escutar o seu percurso, a lucidez do seu olhar sobre o mundo e a forma como continua a pensar o jornalismo, a democracia e o papel da informação no nosso tempo. Ao longo desta entrevista, além de não ter perguntado todas as perguntas, Oh, Karine, desculpa, eu falei demais. deixas-nos não apenas a memória de uma carreira extraordinária, mas também uma reflexão humana e intelectual que certamente continuará a ecoar junto das próximas gerações. Projetos como Legado em Movimento existem precisamente para preservar estas vozes, estas experiências e estas formas de pensar que ajudem a compreender melhor o passado, a enfrentar o presente e a imaginar o futuro. Em nome da One Production, agradeço-lhe profundamente o seu tempo, a sua confiança e a autenticidade com que partilhou conosco este momento. Foi uma honra recebê-la. Muito obrigada, Luísa. Eu é que agradeço. Merci beaucoup.